dificuldade, eu vou gravar posteriormente, mas é uma outra turma. Aqui, como é o nosso conceito teórico, nessas aulas não tá funcionando, né? Então, vocês estão vendo aí? Já vou me ver aqui na sala também. Vou colocar só mais um item aqui, que é o carregador, porque para não ter surpresa no decorrer da aula. É isso aí, pessoal. É estranho a gente se ver todo dia. Nós vamos ter mais atrás, é a primeira vez agora, né? Teve alguém que veio naquela aula, eu acho que ela estava. Vocês três, né? Vocês três não estavam, né? É isso aí. Então, mesmo a gente está um tempinho aí que fica online, mas agora a primeira vez com alguns, mas já é a nossa primeira aula oficial, porque as outras foi só base, apresentação e tal. Beleza? E aí, tá me vendo aí? É, pessoal, aí, ó. Eu vim de logística sempre, tá vendo aí, ó? Aqui é logística, veste a camisa, né? Tudo bem, galera? A gente vai começar aqui a aula, depois vocês vão poder ver também mais detalhes, né? Vai ficar gravado também, tá? O pessoal lá de casa está acompanhando, né, pessoal? Beleza? Dá uma boa noite pro pessoal da sala aí, gente. Tá todo mundo tímido aí? Boa noite. Qualquer coisa vocês também falam, se tiver... Boa noite, professor. Estou no horário Boa de trabalho, noite. mas já estou aqui na aula aqui. Beleza, é isso aí, essa vida dinâmica que a Boa gente leva. noite, professor. Boa noite. Tudo bem? Beleza. Hoje já vai o conteúdo aí, né? Olha, igual nas outras turmas, se em algum momento que eu ficar ruim o áudio, aí eu me afastar muito aí do notebook aí e tal, vocês me avisam para mim voltar de volta aqui para perto, porque às vezes eu posso me empolgar, eu posso estar falando por fora. Vamos ver, tá bom? Beleza? Tá bom. Beleza, então, gente, nós temos a nossa, mas vocês já sabem, né, PUAL, que é uma abreviação de Planejamento Organizacional Aplicado à Logística, beleza? Eu sou professor desse conteúdo aí, dessa matéria, tá? Como eu falei para vocês, toda a matéria, todo componente, ele tem a ver com a formação final do técnico lá na frente, tá bom? E vocês estão fazendo logística, que é uma ramificação da administração, tá certo? Só que, dada a importância que essa área ganhou, ela, né, tem uma área de estudo específico hoje. Então, quando você, todo e qualquer curso, quando você entra, seja ele curso técnico ou curso de nível superior, tem a grade do curso, e normalmente esse primeiro semestre é aquele básico, né, para começar a te dar noção. Então, você tem matérias que você sabe, como do tipo aplicativos informatizados, que é uma noção de informática. E por mais que vocês tenham, né, essa noção de informática, programas de relação de escritório, mais precisa se oficializar na educação e tal, então tá lá. Inglês instrumental, para entender de relatórios, documentos técnicos, programas que vocês podem ligar na área, LTT, linguagem de trabalho técnico, porque aqui vocês têm que fazer os trabalhos de acordo com as normas da ABNT, são trabalhos acadêmicos, vocês também vão lidar com documentos técnicos depois. E estudo de logística para ter noção geral da área, né, do que é e tal, dos principais pontos, então tudo tem um porquê de ter o componente. O meu componente específico, como vocês são a ramificação da gestão, ele vai tratar inicialmente de um processo histórico da área de gestão, de administração, que é o entender toda a evolução, né, os vários pensamentos que existiram, voltado desde quando surgiu a necessidade de gerenciamento de organizações, de empresas, todo o pensamento voltado para a gerência mais eficiente e eficaz de uma organização. Existiram vários pensadores, né, a teoria administrativa ela é dinâmica, nunca parou de ser estudada, de ser pensada, de se imaginar uma maneira melhor de gerenciar uma organização. No final das contas, o que os caras sempre querem é ter mais lucro lá na conta, se for uma empresa que é uma organização com finalidade lucrativa, ou um outro objetivo, ou um outro resultado, seja qual for. E aí, né, se pensar várias formas de fazer isso. Então, eu vou mostrar esse processo histórico para vocês, porque está dentro da base, da grade, e porque está dentro da grade. Vocês são uma ramificação de administração. Né? Como é que eu vou falar de inteligência artificial? Né? As coisas não começaram na inteligência artificial, né? No mercado automático da Amazon Go, não começou ali. Né? Teve um processo. Então, essa matéria tem o objetivo de contar isso daí, tá bom? Então, é uma matéria bem teórica, o próprio conceito da matéria. Ontem eu estava dando um componente administração financeira orçamentária. Então, ela é 50% ou 60%, talvez seja 70% mais
conta, letra, tal, calculadora, tal, e uma parte teórica. Mas aqui é essencialmente assim, tá? Muita coisa na teoria, mas aí tem as atividades que a gente vai criando e tem a interação. O importante também é sempre que puder interagir, tá certo? Eu ainda não conheço de cada um, mas pode ser que muitos aqui tenham tido a oportunidade de ter estudado outras coisas, outros lugares, outros cursos e tal. E muitas coisas, ou tudo que eu vou falar, pode ser que sejam de conhecimento de vocês. Toda a colaboração, a hora que você quiser se manifestar, é bem-vindo, tá bom? Até mesmo porque o processo de avaliação mesmo, meu pelo menos, é assim, não preciso passar o que a gente chama de prova, um papel escrito para tentar ter conhecimento. Eu estou testando agora, na participação sua da aula, beleza? Então, fique à vontade para contribuir, levantar a mão, falar, o que você puder contribuir com a nossa aula, beleza? Até mesmo porque todos nós já temos algum tipo de bagagem, né, de conhecimento, de formação, de experiência de trabalho e assim por diante, tá bom? Pessoal, todo ser humano, o que o ser humano sempre quer? Ele sempre quer evoluir, né? Ele sempre, se a gente for pensar bem, né? Se a gente for resumir de maneira, se a gente for falar de maneira resumida, a gente vai entender que o ser humano, na verdade, na prática, ele quer estar nessa área de esforço, né? Deixa as máquinas fazer. Quanto mais eficiente conseguir ser o processo, que esse processo funcione automático, que eu trabalhe menos, tenha mais conforto, tenha mais tranquilidade, né, seja mais proveitoso para mim, o tempo, melhor. Então, o ser humano ele sempre quer fazer sempre melhor as coisas, né? Ele sempre quer mais. A gente está sempre pensando na evolução. A gente é inquieto e insaciável. A gente nunca está conformado, né? Eu falo isso a nível micro aqui de nós, e se a gente pensar a nível humanidade, é a mesma coisa. O ser humano está sempre buscando uma melhoria, inovação. A gente sabe que a gente é capaz de mais, a gente pode fazer mais, pode chegar mais longe. Sempre assim. Tanto é que você nunca vai se conformar, você sempre vai querer alguma coisa. Agora você quer o curso técnico, está se formando, vai estar indo nesse caminho de se formar, vai conseguir o que você quer, vai ganhar o valor que você quer, e depois você vai querer ganhar mais. Nunca vai parar isso daí, tá bom? Quando a gente fala, para a gente falar de teorias administrativas, né, que é aquele processo que para mim falar para você de teoria científica, teoria clássica, teoria da burocracia, teoria humanística, teoria contingencial, teoria de sistema, para falar de pensamento administrativo, a gente tem que saber de onde isso surgiu, dessa necessidade do ser humano de que os processos sejam mais ágeis, os processos produtivos, né, a vida seja mais fácil. Então, o essencial que move tudo isso é o trabalho. Não há como eu falar da teoria administrativa, diretamente da teoria administrativa, se a gente não falar de onde que isso vem, né? Da onde que surgiu isso. E a gente vai ver que o tempo todo que está relacionado com a evolução do homem é a palavra necessidade. A palavra necessidade nos persegue sempre. E pela necessidade, o homem ele busca soluções. Porque quando tem uma necessidade, é porque tem um problema. É porque a gente tem uma dúvida de como fazer melhor, mais eficiente, de como ser mais fácil. Né? Sempre que tem a necessidade nos obriga, enquanto ser humano, a buscar uma solução para aquela necessidade. Então, a gente vai falar desse caso específico das teorias administrativas, só dá para pensar em teorias em que vê as necessidades que o homem teve no decorrer do tempo, da sua história, voltado para o trabalho, porque as empresas, elas são inertes, não é isso? Elas existem. Né? Inclusive, elas têm até personalidade, como pessoas, né? Elas têm uma que a gente chama de cultura organizacional. As empresas também têm posicionamento. São como pessoas. Você pode encontrar uma pessoa mais legal, mais divertida, mais comunicativa, né? Aquela pessoa bacana, que todo mundo quer estar perto. Tem um monte de gente assim. Mas também tem aquelas pessoas que são mais fechadas, retraídas, porque não gostam. É o jeito da pessoa. Ela não gosta muito de comunicação, ela é mais na dela. Tem gente que pode chamar de chato, mas é o jeito da pessoa de ser. Cada um tem o seu direito de ser. Ela é mais reservada. Então, as pessoas são diferentes, as organizações também são diferentes. Né? Você tem empresas que dão maior liberdade. Quer dizer, a gente pode dizer que tem empresas que são mais modernas. Quais são as empresas que se encaixam nisso, por exemplo? As empresas de tecnologia. Né? É muito comum nas empresas de tecnologia, por exemplo, eles não têm rigidez, por exemplo, com relação a como você vai vestido, tem uma flexibilidade de horário, tem os benefícios que para a gente é até estranho, né? Já empresas mais tradicionais, elas têm todo um padrão de comportamento que eles exigem. Você tem que ir vestido de uma certa forma, tem que ter uma certa postura, né? Tem que ter um certo jeito de falar. Igual eu sou professor. E tem várias formas de se pensar.
Por exemplo, hoje eu resolvi, e nos cursos de logística eu resolvi realmente vir vestido com as camisetas de logística. Isso aqui é uma representação simbólica daquilo que eu penso, né? Que agora estou aí com vocês, na frente do curso de logística, na parte de coordenação, e também sou professor da sala. Isso aqui é uma representação simbólica. Significa, eu visto a camiseta de logística, esse é o meu curso, essa é a minha equipe, é uma simbólica. Mas, como eu sou professor, essa camiseta aqui específica que uma turma fez, parece, eles quiseram fazer esse modelo. O modelo de time parece uma camiseta de time de futebol. Tem maneiras diferentes de ver isso, e isso também vai de acordo com as pessoas, se são mais tradicionais ou mais modernas. Então, algumas pessoas podem olhar para mim e achar que, por exemplo, vir para a sala de aula vestido com a camiseta que é uma camiseta de futebol não é mais adequado. Tem gente que pode pensar que poderia estar vestido, por exemplo, um curso técnico, parecido com os professores que se vestem em algumas faculdades, mais formal, camiseta de botão, gravata. Em algumas situações a gente até vê assim, depende da formalidade. E tem algumas pessoas que não, tudo bem, entendeu? A proposta do professor é pedir. Então, do jeito que a gente pensa, as empresas também pensam. Porque tem pessoas por detrás dessas organizações. E essas maneiras de pensar, né, vieram dessas teorias que eu vou falar, que vieram de necessidades. Então, não tem como eu falar de nada disso, dessas personalidades empresariais organizacionais, se a gente não fizer uma reflexão sobre de onde que vem isso, né? Então, rapidamente, um processo histórico aqui. Nós que já terminamos o ensino médio, sei lá, alguém que ainda está terminando, estudamos no ensino médio de história, a gente sabe, né, em algum momento a gente estuda lá para a história. E na pré-história, o trabalho tinha um certo comportamento, né? Inicialmente, tá? Então, o que acontecia? Normalmente era o seguinte, um grupo de pessoas, eles iam para um determinado local que tinha o que eles precisavam para viver. Então, ali, por exemplo, tinha árvores frutíferas, tinha umas caças, tinha água perto, os caras ficavam ali. Quando acabava tudo aquilo, os caras tinham que procurar uma outra região, né? Parece que a gente assistiu Largados e Pelados. Alguém conhece o programa aí? Né? Passa na Band e também passa no canal fechado. No canal fechado tem um canal que passa 24 horas. E na Band tem um dia no canal aberto, na Bandeirante, tem um dia que passa na Largados e Pelados. Beleza. Então, beleza, só para a representatividade. Então, imagina esse cara. Aqueles caras, mais ou menos, eles estão num local lá perdido no mato e ficam tentando sobreviver, né? Ver o que tem para comer, se tem fruta, se tem alguma caça. Então, o homem nômade, ele era assim. Só que veja só que cansativo, veja só que perigoso. A gente pode ter essa noção pelos livros e pelos filmes. Imaginamos que na pré-história era bem mais perigoso viver, era bem mais selvagem, não era um lugar moderno como esse, né? Aqui a gente pode chamar de lugar moderno. Cada vez mais a mata está sumindo e está aparecendo mais casas, asfalto, agora já tem condomínio. Mas não faz muito tempo, inclusive, quando nós vimos trabalhar aqui, que era bem diferente, era bem mais deserto. Era mato, era uma paz, já tinha uma asfalto, mas não era tudo que estava passando assim. Estou falando do céu, não estou falando nem dos moradores que moram mais tempo que nós. Já era mais paz. Mas a necessidade do progresso vai acontecendo. Já tem até condomínio particular aqui, num terreno que uma vez já foi até ocupado, invadido e tal. Bom, vamos lá. Então, o homem primitivo, não era legal isso daí. Ele começou a ter uma necessidade depois de um tempo, que era essa necessidade de ter mais segurança. Né? Você fica de um lado para o outro, imagina. Né? Se aqui, nessa era, uns 10 anos atrás era mais mato, imagina lá na pré-história como que era. Mato, animais selvagens. Né? Sábado e domingo eu vou para o interior, minha casa é lá. E no meu quintal passa cobra cascavel, cobra coral, passa uns bichos do mato, lagarto, coisa que daqui é bem difícil de imaginar. Mas ainda não é pré-história, é a atualidade. Imagina lá atrás como que era, outros bichos selvagens. Então era perigoso você de um lugar para o outro. Eu imagino que deveria ter grupo de pessoas que deveriam tentar tomar o que um determinado grupo tinha, deveria ter essas coisas. Então, em algum momento, teve a necessidade de mais segurança, e em algum momento ele entendeu que se ele parasse em um local, né, e aí já começa a logística, já começa vários conceitos de logística aqui, dependendo da matéria que você tem. Tá? Já começa o conceito de logística também aqui. O cara entendeu que se ele parasse num lugar, aquilo que ele caçava, que ele tirava como alimento, que ele gastava para outro local era mais perigoso, até ele achar um local de novo viável, com árvores frutíferas, com caça, com água, que não fosse arriscado ele ficar ali. Não era tão fácil, imagina que não fosse tão fácil. Então, em algum momento ele entendeu que ele podia, por exemplo, guardar alimentos, que ele poderia caçar e conservar aquela carne por um determinado período. Então, o homem, né, ele tem essa necessidade de segurança e ele evolui do homem
nômade como sedentário. É isso que essa história a gente já conhece. Já vem ser em algum lugar, na escola, né, professor? Beleza. Esse tipo de trabalho, lá atrás, era um tipo de trabalho livre, tá certo? Você não tem uma necessidade complexa de gerenciamento. A gente até imagina, e até né, em livros de história, a gente até entende que tinha, entre eles mesmos, uma certa divisão de tarefas. Se a gente falasse, por exemplo, de homens e mulheres, mais ou menos, o que a gente tem como informação dessa sociedade era mais ou menos o seguinte: o homem, pelo menos, ele ia para a caça, né? E a mulher, mais ou menos nessa época, cuidava do vilarejo ali, ficava mais interno ali. Tem uma certa divisão, mas o trabalho ele era, podemos dizer, era um trabalho livre. Não tinha uma complexidade, eu te dominar, você me dominar, entendeu? É assim, as pessoas acordavam, faziam parte do mesmo grupo, e ali tinha um entendimento entre eles, tá bom? Então, a complexidade era essa. Trabalho livre, inicialmente. Aí a sociedade evolui, acontece um monte de situações. Chega em algum momento da história que nasce um tipo de trabalho chamado trabalho escravo, tá? Inclusive a palavra trabalho, ela tem origem lá numa palavra grega chamada tripólio, que era um tipo de instrumento de tortura. Imagina 3 tipos de estacas que colocavam lá e colocavam a pessoa meio crucificada com uma madeira no meio, era um instrumento para torturar. Então, né, quando a gente vai ver a origem da palavra trabalho, ela evolui dessa palavra tripólio até chegar em trabalho. Inclusive o trabalho, nessas sociedades aqui que eu vou falar, ele era visto de maneira negativa. A gente pode até fazer uma relação com hoje. Tem alguma conotação, tem algum significado com hoje também. O trabalho era visto de maneira negativa, era uma coisa ruim. Tanto é que já evoluiu a palavra trabalho de um nome ruim. Evoluiu de um instrumento de tortura. Ou seja, quem trabalhava, o trabalho era como um castigo. Trabalhar, fazer a mão de obra braçal, era um castigo. Era para quem era desprezado. Era uma coisa de subhumano. Subpopulação. Acho que eu não vou de água lá, senão eu vou começar a ficar louco. Então, como funcionavam essas civilizações? Vou dar alguns exemplos. Sei lá, sumérios, gregos, romanos, fenícios. Era assim. Esses povos, eu só exemplifiquei com alguns, tem vários outros, inclusive os vikings. Eles invadiam outros reinos, eles escondiam a sua riqueza através da invasão de outras terras, de guerras, de dominação. O mais forte vencia. O mais forte detinha toda a riqueza do outro povo, detinha as terras, e o povo vencido perdia, era um acordo, eles entendiam dessa forma, e se tornava escravo do povo vencedor. Né? Quem vencia a guerra submetia o outro povo à escravidão. Então era castigo. Quer dizer, quem fazia parte do povo vencedor, hoje em dia a gente podia colocar, na sociedade que a gente vive hoje, a gente podia chamar de burguesia, das pessoas mais bem financeiramente, os ricos, os caras que têm dinheiro. Que esses caras, eles vão se submeter, por exemplo, hoje em dia, a um tipo de emprego, subemprego. Algum milionário vai querer trabalhar, por exemplo, como comprador, ou trabalhar com uma função mais operacional? Não, né? Então, isso já vem daquela época. O povo vencedor se dedicava só às coisas mais tranquilas, intelectuais, à arte, à escrita, à escultura. Era esse tipo de coisa que eles consideravam como um trabalho louvável. E o trabalho braçal, o trabalho pesado, era um castigo. Um castigo para quem? Um castigo para quem era vencido. Então, veja, aqui, apesar de ter as guerras, ser complexo as guerras, mas eu estou falando de trabalho específico, o gerenciamento do trabalho também aqui não tinha tanta necessidade complexa, o gerenciamento do trabalho, porque se entendia dessa forma, né? Se ganhava o povo vencido e ia exercer o trabalho braçal. Ponto. Essa era a necessidade de trabalhar. E tudo aquilo que, não sei se eles construíam, faziam uma parte de construção civil da época, estradas, agricultura, imagina tudo que era pesado. Era o povo vencido, que era escravo, né? Inclusive, essa lógica justificativa para quem escravizava o pessoal no Brasil, a justificativa vem desse tempo aqui, tá? Eles vão nessa mesma justificativa aqui, né? Então, beleza. Então, tá, teve esse tipo de trabalho. Esse tipo de trabalho foi o trabalho escravo. Trabalho livre, tirado do nome das cavernas lá. Trabalho comunitário, na verdade, desculpa. Trabalho comunitário do nome das cavernas, cada um fazia a sua parte. O trabalho escravo, né? Aí você fala assim, mas esse tipo de trabalho tanto comunitário em algum lugar existe, o trabalho escravo também, beleza. Mas o que predomina não é, né? O que predomina é um outro tipo de trabalho hoje, né? A gente chama hoje de trabalho assalariado, né?
Mas o tipo de trabalho assalariado que a gente tem é um trabalho escravo. A gente pode fazer uma reflexão sobre isso, né? Mas na verdade, é trabalho assalariado. E aí teve um outro tipo de trabalho, tá bom? Que também evoluiu, que é um tipo de trabalho chamado servidão, que é um trabalho que existiu ali na Idade Média. É uma história que vocês conhecem. Então vamos lá, rapidamente. Na Idade Média, a gente tinha um tipo de formação, filmes do tipo Rei Arthur, Robin Hood, na série da Netflix, dos próprios Vikings, você também pode ver aqui, porque os Vikings têm uma mistura de deles, né? Um povo meio que sedentário, meio que do tempo da escravidão, mas também eles invadem castelos que têm essa formação. Então, em algumas séries e filmes, você consegue relembrar Joana d'Arc, você consegue relembrar esse tipo de época aqui. Então, essa sociedade, ela tinha uma estrutura. Tinha um cara poderoso, dono da terra, né? Que a gente chama de rei hoje em dia, mas na verdade era o senhor feudal lá. Essa terra chamava feudo, vocês sabem. Esse cara, ele tinha metais preciosos, ele tinha muito ouro, ele era rico, ele conseguia então manter do lado dele um exército que protegia ele em troca de pagamento. E ele também tinha um outro tipo de poder da época, que era o poder da igreja, que era chamado de clero, porque era o tipo de dominação que existia, né? Então esse era o poder do senhor feudal, dono das terras, tinha a proteção do exército e tinha o clero, que esses eram uma espécie de nobreza, eram os mais bem sucedidos da sociedade. Esses caras aqui, eles também fazem parte desses intelectuais parecidos com o que eu falei anteriormente. E aí tinha o servo. O servo era aquele cara que nascia numa família pobre. E o servo, ele tinha duas opções, da maneira que a sociedade funcionava. Não é como hoje, que tem leis, direitos humanos, tem polícia. A polícia não funciona muito bem. Tá bom, vale. Mas tem, né? E tem toda uma regra de funcionamento social, Código Civil, tem aqui no Brasil a Constituição Federal, não era assim, né? Então a regra era o seguinte: fora dos muros do castelo, você podia morrer mais rápido, não tinha proteção nenhuma, não tinha lei, era ali dentro. E dentro dos muros do castelo, você tinha, de qualquer forma, a proteção do exército do rei. Você tinha a possibilidade de viver mais. Só que o servo, é claro, ele tinha uma vida miserável, né? Ele não tinha riqueza. Ele morava dentro dos muros do castelo, em compensação ele era um camponês, ele era um tipo de agricultor que plantava, praticamente tudo que ele produzia era para o rei, para produzir a riqueza do rei que vendia daquilo. Mas também era uma questão cultural, né? Esse tipo de sociedade era uma sociedade cultural, já era entendido e era aceito dessa forma. Ou seja, quem fazia parte, né, do povo era povo, nascia povo, morria povo e se conformava dessa forma. Quem era clero, né? Era clero, fazia parte da sociedade também bem estabelecida, e que era nobre, era hereditário, filho do nobre seria nobre, neto do nobre seria nobre, a gente sabe como funciona. A questão é o seguinte: a maneira que era estruturado o trabalho, né, pode falar, mas isso era complexo. Não tinha tanta complexidade de gerenciamento, porque isso aqui era aceito, isso aqui era cultural. Era cultural. Então, eu estou falando, relacionando com o que eu vou falar aqui, no decorrer do componente, que são as teorias. Mas seja a necessidade. Então, isso aqui é a dominação tradicional. Nessa época, né, porque essa época é a época da quebra do paradigma, foi dessa época que evoluiu para a próxima e chegou na que a gente está. Das empresas, organizações produzindo, consumo em massa, mundo global, foi dessa época para a nossa. Tá? Então, por exemplo, falando dessa época específica do feudo, o tipo de trabalho inicialmente qual que era? Era o trabalho de um cara especialista. O cara era especialista porque ele só fazia uma coisa. E tinha um cara, por exemplo, que ele era alfaiate, só fazia roupas, só aquilo. E não era todo mundo que podia comprar roupa, como eu mostrei para vocês, como que era a estrutura da sociedade, não é isso? Então, vou dar uma pergunta para vocês. Será que a confecção de roupas que faz roupas especificamente, vamos pegar uma loja, especificamente para C&A, tá? Será que a confecção de roupa dessa tem que produzir muita roupa? Será que tem muita demanda? Para várias C&A, as lojas C&A. Será que considerando várias lojas C&A, sei lá, aqui da cidade de São Paulo, e vamos considerar, são mais, mas vamos considerar que uma confecção específica costura para eles. Será que essa confecção tem muito trabalho para fazer? Tem muita roupa que produz? Será que o cara vende muito e aí precisa de mais, o cara produz mais? Será que para ou será que é 24 horas produzindo? A demanda é grande. Mas nessa época aqui não. Nessa época não era todo mundo que podia consumir. Então tinha um cara que produzia móveis, tinha um cara que produzia calçados, tinha um cara que produzia roupa. Aí o cara que produzia calçado, ele tinha um pedido.
aqui, aí ele tinha um tempão para fazer aquele pedido, produzir aquele sapato. Inclusive, muitas coisas foram assim. Vocês sabem que os carros também começaram assim, né? Eu tenho dificuldade de pronunciar, eu conheço, acho o macarrão legal e tal, mas assim, a pronúncia dele não sai correta. Me ajuda aí, meninos ou meninas aí. Ois, certo? Esse daí é um tipo de carro, por exemplo, desde a época do carro artesanal, que você fazia um carro específico para aquela pessoa. Ainda tem esse conceito, viu? Se você tiver uma graninha que quiser, ele vai fazer um carro para você, é único, é só aquele. Então, é assim. Esse cara, o artesão, especialista numa produção, ele tinha o tempo todo porque a demanda era devagar. Porque a demanda era devagar, não era todo mundo que tinha a condição de comprar. A sociedade era aquela sociedade conformada. Clero, nobreza, camponeses, e assim a vida era tocada. Tá? Então esse cara era o artesão. Só que a gente sabe de todo o contexto que foi acontecendo, né? Isso era dentro dos muros do castelo e alguma coisa, em algum período, mais ou menos 1700, sei lá, 1730, começou fora dos muros do castelo, que era uma parte da população que começou a não ficar mais conformado com aquele tipo de formação social, que não se encaixava em nenhum lugar. Mas eles começavam a ter o seu poder também porque os caras eram comerciantes. E esses comerciantes começaram a ver de que maneira eles poderiam aumentar o poder deles. E a lógica do comércio. Se você montou uma empresa, como que você vai aumentar seu poder? Se você tiver mais cliente, vender mais produto. Se você tiver uma quantidade de cliente fixo que compra de você sempre, o teu negócio vai virar, você vai funcionar. E aí você vai ver que você vai ganhar dinheiro, você vai querer ganhar mais. Como que você vai ganhar mais dinheiro? Você tem que ter mais cliente. Escolha o seu mercado. Quanto mais cliente você tiver fixo, fidelizado só a você, mais você vai ganhar. É isso. Então, uma dúvida? É observar as pessoas. O neném está com dúvida. Então, assim, nessa época não era assim, né? Mas fora do mundo do café já tinha os caras, comerciantes que não estavam aceitando aquilo, que não se colaram naquela sociedade e já estavam entendendo esse negócio. Então vai ter alguns nomes aí. Então esses caras começaram a procurar outros mercados. Quando esses caras começaram a procurar outros mercados, o tipo de produção que tinha era esse cara aqui, sozinho. Em algum momento, esse cara que tinha uma encomenda aqui e outra encomenda ali, em algum momento, com o movimento fora dos muros do castelo, começou a ter mais encomenda e ele teve que produzir um pouquinho mais. Chegou algum momento que ele sozinho, um artesão, ele não conseguia dar conta de tudo sozinho. Aí a gente já começa a ter uma necessidade de produção. O artesão, ele dá conta. Na época da Idade Média. Por quê? Seu nome? Lucas? O Lucas pede lá o Lucas vai lá e pede um calçado pro cara, o cara vai fazer lá. E demora. Dá para entregar pro Lucas no tempo e tal. Mas quando começa o Lucas a pedir. Deixa eu ver. Quando começa o Lucas a pedir. Quando começa o André a pedir, a Angélica, a Gabriela, a Maria Elisângela, a Natasha, o Natan, a Raquel, a Sônia, todo o pessoal começa tudo a pedir pro mesmo artesão, aí chega um momento que ele não dá conta sozinho. Sabe no final do ano? Vocês conhecem, a loja começa a contratar temporário? Por que a loja começa a contratar temporário? Demanda, não é isso? Cada ano tem uma cultura do pessoal recebeu o 13º, o pessoal está com a dinheiro no bolso, não é isso? Tem algumas empresas, pelo menos nas escolas é assim, né? Os professores de limpeza entram de férias e tal. Tem algumas empresas também que estão pedindo para dispensar o funcionário, assim, ou em janeiro, porque aí a demanda cai. Você pensa assim, dá férias pro cara, e aí vai aumentar o consumo, mais gente com dinheiro no bolso vai para as lojas. A loja sabe que vai aumentar o movimento e contrata trabalhador temporário. Não é isso? Algumas vezes acontecia isso na Páscoa, agora está acontecendo no passado pela Páscoa, né, com a pandemia, e esse ano o pessoal já está também adaptado para o online. Mas a gente entendeu, então aumentou, você não está mais sozinho com aquele número de funcionários, né? Então, olha só, ITEC, agora, Cidade Tiradentes, tinha uma extensão que era ser Alta Alegre. Ficava o professor procurando aula para dar, e eles ficavam sem carga horária. Agora, esse ano, com a pandemia ainda, a ITEC Cidade Tiradentes tem a sala descentralizada de Alta Alegre, tem do Simão Matias, que eu dei aula lá antes de vir para cá, e tem uma outra biblioteca lá na Cidade de Tiradentes, depois da sede, que também tem tudo é ITEC Cidade de Tiradentes. Olha o que está acontecendo. Tem matéria que está sendo professor. Porque agora a demanda é professor, então ele está contratando. Eu acho que vocês têm até uma ECO, né? Vocês têm esse professor no momento, né? Ética, Cidadania Organizacional.
vocês vão ter essa aula, para ficar gravado lá, depois eu já libero para vocês. Mas o professor ainda fez essa matéria, não tem. Estou falando de demanda, então a nossa demanda antes era o seguinte: o professor ficava com 10 aulas, ele pode ter 34, ficava assim, 24 aulas. Agora, todos os professores estão com 34 aulas, a gente está precisando de professor, aumentou a demanda. Tá? Então, demanda a gente entendeu. Então, quando aquele cara não dá mais conta sozinho, a gente surge uma outra necessidade de aumentar o grupo, a equipe de pessoas que produzem. Então, esse cara que é o artesão, especialista, que ele sabe fazer, ele vira um especialista chamado mestre de ofício. Né? O mestre de ofício tem uma equipe tem uma equipe com 3 pessoas. 3 pessoas não, com bastante pessoas, mas 3 tipos de pessoas. Tem um cara que ganha, tem experiência, tem um aprendiz, então uma espécie de estagiário adolescente, que o pagamento dele é aprender um ofício na época. Mas a equipe desse cara, ele aumentou, ele era só um, agora são alguns. Por quê? O mestre de ofício, porque lá fora, os comerciantes começaram a procurar novos mercados, que eles entenderam que o jeito deles ter o poder, paralelamente do funcionamento da sociedade feudal, era através, na época, do enriquecimento através de metais preciosos. Você comprava, quando você ia, você pegava por prata, por ouro, era assim. Quanto mais prata e mais ouro você tivesse, mais rico você era. E era o poder que você criaria. Sem depender daquela estrutura do clero lá, que ela é a mesma. Aquela não muda. Tá? Então os caras estavam conseguindo novos mercados. Aquela famosa história de buscar mercado na Índia, sabe? Aquela justificativa que tem da invasão do Brasil, da invasão dos Estados Unidos, da América, que os caras foram para a Índia. Então os caras estavam pegando esses mercados. Novos clientes compravam novos produtos. O cara que produzia sapato, ele contratou outros caras para trabalhar com ele. Esses ofícios, os caras ainda lá buscando mais mercados, tal, cada vez aumentando o consumo. Chegou um momento que aquele mestre de ofício com os seus dois ajudantes não conseguia mais. Eles começaram a se juntar alguns mestres de ofícios com outros mestres de ofícios. Hoje a gente poderia chamar mais ou menos isso parecido com uma categoria de classe. Por exemplo, a minha área tem o CRA, Conselho Regional da Administração, é uma categoria de classe. Tem os advogados têm a OAB, a Organização dos Advogados do Brasil. Os contadores têm os corretores têm o CRES, né? Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, e assim vai. Então, bom, beleza, vocês entenderam. Ou então o sindicato, que representa um certo grupo de trabalhadores. Então, como a demanda foi aumentando, a necessidade era você produzir mais, cada vez mais. Só que essa produção toda aqui é braçal. Então, nasceu as corporações de ofício. O que é a corporação de ofício? A junção de vários mestres de ofício, mas fazem a mesma coisa. Então, a corporação de ofício, de novo, era como se fosse um sindicato, uma categoria de classe. Você tinha a corporação de ofício dos produtores de sapato, corporação de ofício dos alfaiates, corporação de ofício dos produtores de imóveis. Parecido com o sindicato, não é isso? E por quê? Porque na corporação de ofício você tinha muitos artesãos daquele mesmo tipo de trabalho. E por que isso? Porque os caras lá fora, os comerciantes, estavam ganhando novos mercados e tendo a necessidade de produção. Você vê como a necessidade humana vai mudando? A necessidade aqui já é uma necessidade de produção. Então, por isso que os caras se juntaram, de uma maneira que, para atender, tem que ter mais gente trabalhando junto. E quando começa as corporações de ofício, é porque ainda não tem, aqui, é muito expressivo isso, mas também quem trabalha, quem exerce a mão de obra, que nunca pensou desse lado, porque o cara, se fosse para o feudo, lá para dentro do castelo, ele ia ser servo, era conformado. Se voltasse um pouco atrás, ele era escravo. Era uma maneira de funcionar a sociedade, ele tinha que aceitar o que acontecia com ele. Lá atrás, o trabalho era comunitário. Mas aqui, quando começa a evoluir, o próprio trabalhador ele começa a pensar na possibilidade se ele poderia ter ser um pouco melhor na vida dele, se ele poderia ter alguns direitos, porque já começa essa reflexão. Então, essas corporações de ofício também já vem uma antecessão do sindicato. Tá? Então, os caras já começavam a brigar por alguns direitos ali dentro das corporações. Quem fazia parte de uma corporação tinha que ter algumas garantias, é isso. Mas a corporação era para quê? Pela necessidade de produção. Porque os comerciantes estavam indo para a Índia, vendendo mais, descobrindo mercados, e precisavam que esses caras produzissem. Esses caras estavam produzindo. Tá? Então, as corporações de ofício e tal. Quem eram os caras que estavam produzindo fora dos castelos? Né? Bom, imagina a feira livre que a gente vai lá comprar um pastelzinho, que aqui em São Paulo tá caro pra caramba. Caramba, meu, o pastelzinho tá 8 pontos, tá fora. Tá caro um pastel na feira? Os caras dizem, tudo bem, tá sendo caro, gás
Tá indo pro 17º aumento, tá certo. O Cristo também teve algum... Pô, mas ele tem um ponto lá no pastelzinho. Beleza. A feira que você vai. Tem alguma feira aqui de algum dia, perto aqui em algum lugar? Vocês que moram por aqui, sabe dizer? Feira livre. Qual feira livre que vocês vão? Vocês vão em alguma feira livre? De domingo você vai? Então sabe aquela feira lá? Então, exatamente, aquela feira. Então quando você vai lá, tá, olha ali na Matel B, que você anda ali na avenida, tem um monte de barraquinha, aí tem uns que vendem roupa, outros caras vendem boné, loja, óculos, tá? Então, os burgos eram como feiras. Feiras onde os caras tinham seu produto, cada um tinha o seu produto. Podia ter produtos parecidos, mas cada um tinha seu produto. Se fosse uma feira assim também. Tem os caras que vendem só fruta, tem uma barraca só da banana. Tem os caras que vendem só as folhas lá, alface, polvo, então tem umas especialidades, mesmo na feira. Né? Tem os caras dos legumes e tal, e assim vai. Os caras da sacolinha. Então os burgos eram um tipo de feiras livres onde vendiam os produtos, tá? Era chamado de burgos. E logo quem era dono de uma barraca nessa feira, ou que fazia parte desse movimento, foi dado o nome de burguês. Por que era dono de um burgo? Burgo, burguês, dono do burgo. E esse cara que era esse comerciante que eu estou te falando. E esse cara é que teve esse pensamento que eu dei um exemplo aqui com o Lucas. Se o Lucas abrir qualquer tipo de negócio, ele vai ver que vender é legal, porque o dinheiro no bolso é legal, e ele vai querer expandir, porque ele vai ver que quanto mais cliente ele tiver, mais dinheiro no bolso dele vai entrar. Então ele vai querer fazer isso. Então esses caras começaram a entender esse código aqui. Então eles vendiam, entenderam, não quero ficar dentro do muro do castelo, dependendo do rei, porque se eu for lá, eu vou ser servo. Eu não sou da nobreza, eu sou filho de rei. Eu não sou do clero, eu também não quero ser do clero, então aqui não queria ser do clero. E também não quero ser camponês, então é um meio de poder que eu tenho. Isso aqui é na época do feudalismo ainda, só que do lado de fora. E esses caras foram os mesmos caras que descobriram, bom, aqui já está limitado, aqui as pessoas já compram. Como que eu faço para vender em outro lugar? Os caras não estão na Índia. Então, daqui a pouco vai aparecer aqui, se não me engano, no próximo slide, a gente vai falar também de outra processo histórico que vocês vão falar, que são as grandes navegações. Para que eram as grandes navegações da Europa? Para descobrir novos mercados. Então, os mercados para vender esses produtos. Por quê? Porque esses caras, os burgueses, donos dos burgos, queriam aumentar o seu poder. E quando você é comerciante, como que você aumenta o seu poder? Tendo mais cliente. Tendo mais clientes, os caras compram mais o seu produto, entra mais dinheiro no seu bolso, é assim que faz o poder. Os caras entenderam isso. Ali não dava mais, já estava limitado. Então os caras foram vender fora. Como que dava para vender fora? Através das navegações, outros continentes. Tá bom? Esses caras aqui, você vai ver também, da mesma forma das teorias administrativas, o ser humano sempre ele é guiado pelo pensamento de pela maneira de pensar de algum filósofo, algum grande pensador. Tá bom? A gente vive todos nós de alguma forma, vivemos dentro de padrão de uma grande teoria, de um grande pensador, de um grande filósofo. A gente vive dentro de uma disciplina pregada por alguém. Quer que eu dê um exemplo? Eu me enquadro nisso, mas aqui eu vou dar um exemplo para voltar a falar do que deu o poder para esses caras poderem explodir o mercado deles. Foi um modo de pensar. Por exemplo, de alguma forma, que acredito que tem alguém que, por exemplo, aqui, que deva se encaixar pela história do Brasil, pela história, pela experiência que a gente tem e tal, com certeza alguém aqui deve se enquadrar, deve fazer parte de alguma religião. Né? Não precisa expressar mas alguém faz parte de alguma religião. Eu faço parte de alguma religião. Por exemplo, eu vou na igreja evangélica. É o meu modo de pensar. Tem gente que vai na igreja católica. É o modo de pensar da pessoa. É uma filosofia, é um jeito de pensar. A Bíblia é uma disciplina que, para quem segue, deve cumprir aquilo que está ali. É o modo de pensar da pessoa. Tem as pessoas que vão na igreja católica acreditam na Bíblia de uma forma. Os evangélicos só acreditam na Bíblia, mesmo Jesus, mas de uma outra forma diferente. E tem as pessoas que não acreditam em nada, é uma filosofia. Até mesmo que não acreditam em nada, isso vem de algum lugar, né? Darwin, darwinismo, a teoria da evolução. Tudo tem um sentido para quem parar para refletir sobre aquilo, pensa, entende e decide. Bom, já refleti sobre A, sobre B e sobre C, eu acho que o A, B ou C encaixou melhor comigo. Mas eu quero dizer que, de alguma forma, nosso modo de vida é baseado em um pensamento. Alguém pensou nisso e disse que essa era a melhor forma de viver, tá? E no caso dos burgueses, esteve lá em 1750, 60, na França, uma revolução que é o iluminismo. Tem esse nome, iluminismo, porque é de iluminação mesmo, de pensar iluminado. Porque, lembra da teoria lá do feudalismo, que era aceito culturalmente, eu sou do povo, sou povo, vou ficar do povo e não saio daqui, e tá certo, meu filho vai ser camponês, vai ser povo também, e no clero, e na nobreza não era essa a
sociedade padrão. Mas o burguês ele começou a pensar diferente porque o iluminismo ele trouxe, né, na Revolução Francesa, o pensamento de igualdade, fraternidade e liberdade. Né? A Revolução Francesa do iluminismo trouxe isso. E isso era uma revolução burguesa, era uma revolução feita por esses comerciantes. Então os comerciantes pensaram o seguinte: a gente é livre, eu não preciso depender dessa maneira de vida que existe aqui nos burgos. Né? A gente é fraterno, um tem que ajudar o outro, entre eles. Né? E a gente é igual. Né? Não tem ninguém melhor que ninguém. Então esse pensamento influenciou muito eles. Para eles. É um modo de pensar. Né? É um modo de viver. É um modo de acreditar. Igual hoje, a gente vai ficar isento, tá? Em algum, eu sei que cada um tem o seu ponto de vista, mas só vou exemplificar para vocês. Não é o meu mesmo ponto de vista da pessoa que eu vou exemplificar agora. Eu penso ao contrário. Mas a gente está falando de pensamentos para voltar aqui. Então, igual hoje a gente vê pessoas polêmicas o tempo todo na mídia. Né? Tem pessoas polêmicas, tem um deputado agora que ele está sendo preso, porque hoje existe uma parte da população, é uma parte, se é pequena ou grande, existe uma parte que pensa igualzinho. Né? E aí tem uma parte da população que não gosta do Supremo, Tribunal, e fazem declarações, e tem um deputado que fez isso. Né? E aí ele desatou um monte de leis formais que tem, e aí está tendo um processo de cassação, o cara está preso e tudo. Mas tem outras pessoas que pensam igual, porque é uma filosofia, uma maneira de pensar. Tem um teórico chamado Olavo, né? Chamado Bilar, que é o olavismo, essa maneira de pensar. É um filósofo, é uma teoria. Então, os caras que se enquadram dentro disso, tem um monte de gente que pensa assim. Você vira e mexe, você vê as pessoas polêmicas que seguem esse pensamento. Então, o pensamento é que move a maneira de a gente viver. Então, os burgueses estavam orientados por esse pensamento, que é o pensamento do iluminismo, né? A ideia da liberdade, igualdade e fraternidade. Esse pensamento é tão forte que ele deu origem a outras coisas. Para vocês terem ideia, o pensamento do iluminismo não era para o povo, para aqueles... O foco não foi o povo que era operário e trabalhador, que trabalhava como vendedor para o burguês. Foi para o burguês dono de comércio. Mas foi colocado esse pensamento, o povo também aderiu. Então, através do iluminismo surgiu, por exemplo, uma filosofia chamada socialismo, surgiu uma filosofia chamada anarquismo. O anarquismo foi, por exemplo, a filosofia que deu origem ao sindicalismo. O que é o sindicalismo? O movimento dos trabalhadores. Tá? Então, em contrapartida, nasceu o movimento burguês, do iluminismo, e nasceu o movimento também que foi mais para a massa. Entre elas, o sindicalismo que veio do anarquismo. Tá certo? Então, o iluminismo, a maneira de pensar, ela foi muito forte, porque a maneira que você pensa é a maneira que você age. Né? Você está fazendo curso de logística porque você acredita em alguma coisa, um pensamento está na sua cabeça. Isso que você acredita vai acontecer porque você pensa assim. Você acredita nisso. Tá? Então, qual que era o jeito? O jeito era vender para fora. Ali mesmo já era pequena a Europa. E aí, como que dá para vender para fora? Qual era o meio de locomoção? Os navios, não é isso? Então, as grandes navegações, qual é as grandes navegações? Então, a gente vê historicamente, é das grandes navegações que para eles, eu falo para eles porque a gente quer analisar bem a história, que para os europeus eles fizeram as grandes descobertas deles. Que descoberta? Segundo os europeus, por exemplo, eles descobriram a América, com Cristóvão Colombo, 1498. Segundo os europeus, eles descobriram o Brasil, a navegação à frente. Segundo eles descobriram, né? Porque estava perdido, não tinha ninguém aqui, certo? Era uma terra vazia, não tinha ninguém. Né? Bom, beleza. Mas aí, essas grandes navegações, a intenção era o que era vender, né? Para fora, e aí aquele mercado mais seguido. Alguém mais segurava aquele mercado, daquele jeito? De viver, os caras descobriram que ganhar dinheiro é bom. Ganhar dinheiro é bom? Eu gosto de ganhar dinheiro. Dinheiro, querendo ou não, na sociedade capitalista, te dá poder. Por que te dá poder? Tudo é para vender dinheiro. O dinheiro é que faz tudo. Minha filosofia é dar uma vida tranquila para minha família. Eu tenho meus filhos, eu quero dar uma vida tranquila para meus filhos. Uma vida tranquila para o meu filho, de 9 anos, ele tem um videogame chamado PlayStation 5. Ele tem um 4. Mas isso é a vida tranquila para ele. A vida tranquila para ele é não deixar ele fazer isso. Ele pode estar jogando na Fortnite. Né? Uma vida mais tranquila para mim seria ter um carrão, ir trabalhar todo final de semana. Cada um tem a sua vida tranquila na cabeça. Só que essa vida tranquila é para ganhar dinheiro. Então ganhar dinheiro é bom. E nessa época já era bom ganhar dinheiro. Era ganhar o ouro e a prata. Poder sempre foi bom. Quem não gosta de poder? Então os caras expandiram, né, com as grandes navegações, porque descobriram novos mercados, vender mais produtos. E foi tudo isso que gerou. O que trazia dinheiro era a produção, era a venda. Então, quanto mais você produz, quanto mais você vende, mais dinheiro você ganha, mais poder você ganha. Surgiu uma nova necessidade. Uma necessidade que mesmo as corporações de ofício, um monte de gente trabalhando junto, já não dava mais conta.
Por que ele estava mais forte? Porque a produção era braçal. Era o homem produzindo com suas próprias mãos, era manual a produção. A velocidade que o homem produz, mesmo que tenham vários juntos, é uma. Agora, se você implementa uma máquina na produção e compara máquina e homem, a máquina é mecânica, ela não se cansa. Ela produz bem mais, né? Processo bem mais ágil. Então o homem teve tinha uma necessidade, a necessidade era a mesma. Produzir mais. Por que produzir mais? Para mim expandir meu mercado, cada vez mais rápido, atender mais o mercado e entrar o dinheiro mais rápido na minha conta. Não é isso? Quanto mais. Os YouTube lá já tem mais de um acesso, faz vídeos constantes, às vezes no YouTube só faz 3, 4 canal, porque o cara começa a ser, já tem visibilidade. Então ele lança um vídeo do YouTube, quanto mais visualizações ele tem, mais curtidas, mais o YouTube paga para ele. Então o cara faz 3, 4 canal, ele tem alguns canais, ele não tem só um. Tem um carinha lá que eu descobri chamado Gustavo Paródia, que meu filho vê lá, que o cara pega umas séries, filmes e tudo, e faz umas comédias lá, umas paródias, com a voz dos personagens, a fala, muito engraçado. O Gustavo Paródia tem um canal chamado My God, Gustavo Paródia, tem Gustavo e o irmão dele. Todos os vídeos que ele coloca em qualquer canal, tem várias visualizações que o cara ganha. Então o cara vai fazer canal, vai fazer vídeo direto, porque quanto mais vídeo ele faz, mais dinheiro cai na conta dele, mais visualização tem. E os caras querem like, querem curtida, porque é isso que vai. E aqui os caras era vender. Quanto mais eles vendessem, mais dinheiro, mais metal precisou na mão dele, mais poder eles tinham. E aí, os caras querem poder, né? Como a mão de obra, então, para atender essa necessidade de produção maior, o homem já não dava mais conta, tá? A máquina a vapor, ela já existia há alguns tempos, alguns anos, não foi o James Watt inglês que inventou a máquina a vapor. Mas o James Watt, ele adaptou a máquina a vapor a uma máquina de produção. Ele conseguiu pegar um motor a vapor e enquadrar na máquina de produção. E aí você tinha uma primeira máquina, que era uma produção mecanizada ou manufaturada, onde tem uma relação de produção homem e máquina. Então o homem coloca na esteira, mas a máquina faz a de parte, é muito mais rápido. Para ter ideia, o primeiro motor a vapor que o James Watt adaptou a uma máquina, e ele era inglês, e esse motor a vapor adaptado a uma máquina aconteceu lá na Inglaterra. Por isso que a Inglaterra, historicamente, saiu na frente, por exemplo, na indústria naval e na tecnologia industrial, eles saíram na frente porque começou lá com o James Watt. Quando o James Watt conseguiu adaptar o primeiro motor a vapor a uma máquina de produção, uma máquina só, a máquina mais precária que tinha, a primeira, fazia 50 vezes mais do que o homem fazia num dia só. Então, a necessidade era a produção. Como que tem essa necessidade de produção? Criar algo que produza rápido, o mais rápido possível, porque quanto mais eu produzir, mais dinheiro eu ganho. Mais eu atendo no mercado, não é isso? Então, a produção a necessidade era a produção. Tá? A produção sem parar. Tá? Então, quando a gente fala quando a gente fala de inserção da máquina no modo de produção, a gente fala de um processo histórico. Aquele processo histórico que a gente chama de feudalismo e Idade Média, ele é quebrado. Tá? A adaptação da máquina meio de produção, então a gente começa a chamar um processo chamado Revolução Industrial. Né? Revolução Industrial. Por que Revolução? Imagina, gente, igual eu pude ver essa era, porque como eu nasci em 92, em novembro ele tinha 8 anos, em 95 ele tinha uns 14, 15 anos, então eu pude viver a inserção da informática no Brasil. Né? Década de 90, a abertura dos mercados, e aí a minha época foi a época que a informática começou a ganhar corpo, como massa. Eu fui daquele público que fez o curso básico de informática nas escolas, que acreditava que fazer o curso básico de informática você já estava empregado muito bem no mercado de trabalho, que era voltado a essas ideias. Então eu participei disso. E isso foi uma revolução. Hoje que a gente usa como básico, porque não significa nada para a gente, né? Por exemplo, eu estou aqui com o celular e eu falo com o meu irmão que está em Fortaleza aqui, já ele mandou uma mensagem para mim que ele está fazendo o comércio dele lá, com minha tia que mora lá, né? Com o meu colega que está na Inglaterra, com meus filhos que estão no interior. Então, isso para nós é básico hoje, né? Mas a gente vive a construção disso. Isso foi uma revolução, né? Uma televisão, acho que, eu não sei se os meninos têm, as meninas têm, mas o PlayStation 4 ele já é assim, né? O PlayStation 4 ele tem um sistema de voz, né? Videogame. Então, pela voz, você controla e diz o que você quer, trocar de jogo, sei lá. As TVs hoje você compra assim, a TV, por exemplo, tem uma TV que é assim também, né? Pela voz você controla. Então a TV tem internet, Smart TV,
e você faz pesquisa tudo por aqui, né? Você só fala, você nem precisa mexer no computador. Então isso é uma evolução, porque eu vivi, quando criança, adolescente, tinha aquela televisão de tubo, né? O que diferenciava as polegadas, a polegada era máxima, se eu não me engano, era 20 polegadas. Eu tinha de 14, tinha outra, tinha de 20. A de 20 era monstro, né? Eu tenho uma TV de 65 polegadas. Eu acho ela pequena porque a minha vizinha tem uma de 75, né? Mas quando chegou na TV, tipo, foi surpreendente, tipo de imagem diferente. Isso é revolução. Isso é uma revolução do dia a dia. Isso a gente já vive essa revolução na internet das coisas. Você tem máquinas que você compra hoje, você tem um aplicativo, você compra lá pelo aplicativo, da onde você estiver. Você instala uma câmera na tua casa, com Wi-Fi, você está com o celular, onde você estiver, você vê tudo o que acontece. Você tem uma smart geladeira, que ela tem um sistema, que ela vê o que está interno, ela te diz o que está faltando, o que está estragando. Você acessa a internet pela porta da geladeira, você tem conexão com a geladeira do teu smartphone onde você estiver. Então isso é uma revolução. A internet que foi começando lá atrás, aquele movimento do Steve Jobs, do Bill Gates e tudo, vai funcionar a revolução. Apesar da gente viver isso, no dia a dia agora a gente vai ver o surgimento de uma coisa nova que a gente já vê simplesmente, né? O ar-condicionado que tem a tecnologia do Google. Alô, Google, ali, sei lá, ele liga, muda a temperatura. Mesmo a gente viver nessa era, isso é uma revolução que ainda está se adaptando. Então, isso foi uma revolução, porque tinha uma maneira de vida que as pessoas estavam acostumadas, e quando a máquina veio, ela quebrou. O pessoal imagina você com uma máquina bem precária, bem metida de manivela, mas as pessoas se impressionando, igual eu me impressiono com uma televisão de 75 polegadas. Eu falei, caramba, mano, a minha em casa, quando a gente morava no barraco lá de madeira, era de 14. E agora é uma de 75, putz, velho, não existe mesmo isso? Então isso é uma revolução. Né? Foi isso, a máquina do pessoal da época foi isso, né? Foi, caramba, então eu controlo a minha máquina de lavar pelo meu celular, estou aqui na aula, tem um aplicativo aqui, eu posso mandar a máquina de lavar ligar agora, se deixa eu colocar lá. Estou dando exemplo, não precisa de lavar, tá, gente? Mas se você quiser comprar essa máquina de lavar, hoje está acessível, na casa vale a pena, tá? É isso que eu estou falando. Eu estou falando da tecnologia hoje revolucionária, mas está falando pessoal de construção pré-moldada, que é 3 vezes mais barato que a casa convencional e fica 3 vezes mais rápido que é esse tipo de construção que é feita em obras de construção pública. Aqui os caras veem que é pré-moldada, que não quebra a cabeça, os caras veem que está cheio de titular rapidinho. Hoje tem casa comum para você comprar, ela é 3 vezes mais barata. Aqui na Alfa, eles fazem divulgação de carro ali, de carro, eu tenho uma placa, uma outdoor falando disso. Você pode comprar, parcelar uma casa para ajudar. Vai ser mais rápido, não vai ter aquele problema com o pedreiro, que a própria empresa que montar. O pedreiro dá problema, não vou falar do problema. O pedreiro não dá problema. Né? Então, isso é uma revolução, foi desse jeito, né? Isso mudou o jeito porque a máquina chegou e não existia. Então aumentou muito a produção. A primeira máquina vai fazer 50 vezes o que vamos fazer no dia. Dava para comer mercado? Dava. Mas os caras sempre querem ganhar mais, né? Então temos aí a Revolução Industrial, pode ser dividido em 4 partes. Essa primeira parte, o que foi mesmo gritante, foi, para além da chegada da máquina, foi a substituição do tipo de mão de obra. A mão de obra artesanal, pelo emprego assalariado, em conjunto, homem e máquina trabalhando, aumentando muito a produção. Só que eu quero dar uma característica disso, tá? Eu quero dar uma característica disso. Isso aqui era produção em massa. Alguma coisa aconteceu também com os produtos. Quando o artesão produzia, ele tinha a vida toda para produzir. Imagina, será que era de qualidade o que o cara fazia? Era de qualidade, né? Agora, quando chega as máquinas e o homem, o foco é produzir massa, você já ouviu falar de massa, né? Da Alegria Pajé. Eu já tive a oportunidade de comprar alguns produtos aí, tá? Não tem qualidade, não. Então, assim, quando você produz massa, você perde essa característica da qualidade, né? Porque a produção era produzir. Mas nem esses caras sabiam disso, porque aquilo era novo, estava começando naquele momento. Então, a necessidade que era de produção, logo mais vai gerar uma nova necessidade. Porque antes era um trabalhador, para procurar, eles eram meio que era meio que uma cooperativa, né? Só que quando ele passa para trabalhar nas fábricas, ele passa a ser funcionário. Então, agora o empregador é o empregado. Então o cara tem um trabalhador, depois 3, 4, 5, ele tem vários, porque ele quer ver os mercados das grandes navegações. As primeiras indústrias poluentes, com carvão, as máquinas a vapor. A chaminés é das máquinas a vapor, né? Fio da lenha, carvão e tudo.
E aí o cara começa a aumentar a complexidade, porque agora eu tenho mais gente para gerenciar. Agora eu estou fazendo mais produtos, eu tenho cliente comprando, mas em algum momento o cliente vai perceber que quando ele comprava da artesanato era melhor. E agora tem produto que ele compra mais rápido, mais só que a qualidade comparativa, aqui, ó, não tem qualidade. Em algum momento o cliente vai perceber isso e em algum momento o cliente vai começar a reclamar. E o cara que estava achando que era só mil maravilha, só produzir e de bom dinheiro na bolsa, começa a perceber que é mais complicado que isso. Mais pessoas para gerenciar, funcionário, cliente reclamando, aí ele percebe que ele está colocando no bolso dele. E será que na maneira que ele gerencia o dinheiro, lá, o capital, o metal precioso dele, será que tem uma maneira melhor de fazer aquilo do que ele faz? Será que dá para ele ganhar mais? Então ele começa a ter uma necessidade diferente. Não só de produção, dentro da produção, ele começa a ter uma necessidade que a gente pode falar de necessidade de gerenciamento. Ele começa a ter uma necessidade de gerenciamento que não existia antes nas outras sociedades que eu contei para vocês no período. Agora começa a ter, por quê? Porque agora eu tenho mais. Imagina que você tem estoque agora, tem mais estoque. Já é logística, né? Você tem maior produção. Então você tem mais produto nas etapas de produção, mais produto final, mais gente trabalhando, mais gente comprando, mais necessidade de entregar mesmo da maneira que era antigamente a carga. Aumentou a complexidade, não está mais tão fácil como era antes, tá? E aí vai mudando. Depois nós temos uma revolução industrial na 4 fases. A primeira fase foi a adaptação da mão de obra artesanal pela salariada, depois foi a aplicação de outras tecnologias. Aqui vocês veem, por exemplo, a produção do automóvel. Esse aqui é o Ford K, o Ford preto do Harry Ford, da linha de produção em massa, começou em 1900. E nessa época aconteceram outras tecnologias, por exemplo, a implementação do aço, tá? E a utilização de energia elétrica. Então isso também foi uma revolução. Porque da máquina a vapor, sabe? Você tem uma espécie de lareira, de fogueira, que você coloca lá para queimar, igual as locomotivas antigas, e aquele vapor que faz movimentar a máquina. E aqui você implementou lá a segunda revolução, e aqui já também tem já existe a energia elétrica. Então, a segunda revolução industrial acontece, tá bom? Na terceira revolução industrial a gente já começa a falar da nossa era, mas porque antigamente, quando você imagina um computador hoje, você imagina esse computador, esse notebook que eu estou te mostrando, o smartphone que também tem um grande poder computacional, você imagina talvez quem tenha o seu PC, o personal computer, aquele computador de gabinete na sua casa, e assim por diante. Mas os computadores começaram bem antes, né? Os computadores começaram gigantescos, com outro tipo de tecnologia, não fibra ótica, começou por válvula, sendo maior que esse prédio aqui e tendo a capacidade bem menor, bem inferior, nem sei quantas vezes, de um pendrive, né? De alguns megas, de 1 mega e tal. Então os computadores começam ali com os computadores de válvula, mas quando começar a engenharia de computação, pela IBM, já lá em 1940, 50, isso já é a terceira revolução industrial, que é a implementação, né, da tecnologia de computação no meio da indústria, tá? Terceira revolução industrial, tá? E a quarta revolução industrial, a gente vive ela. A quarta revolução industrial também vai ter a ver com logística, em algum momento específico de logística a gente vai estudar isso. A quarta revolução industrial é a que nós estamos vivendo, que é o desenvolvimento do que se chama de inteligência artificial. São fábricas totalmente autônomas. Existe nos Estados Unidos uma fábrica de automóveis, se eu não me engano, da Volkswagen, ela é totalmente autônoma. Por que ela é totalmente autônoma? Quantas pessoas, seres humanos, têm trabalhado nessa fábrica? Quantas? Teve uma vez, é igual, quer ver? Deixa eu ver, vou dar um exemplo aqui do Brasil que está acontecendo. É igual que você vai no monotrilho. Já pegou o monotrilho? O monotrilho é sozinho, tá? Ele é. O monotrilho, ele ele é sozinho, ele vai lá, né? Isso, tem uma pessoa lá, mas essa pessoa, ela praticamente não faz nada, tá? Ela tem uma representatividade, inclusive até simbólica, porque assim, se você for monotrilho estava liberado para você sentar na cadeira e agora, você tem um filho, essa última cadeira está fechada por uma parte amarela. Eu acho que deve ter alguém que começou a mexer ali. Nos primeiros dias que eu pegar o monotrilho, por exemplo, eu não me lembro de ter alguém ali. Mas isso foi muito rápido. Acho que o monotrilho começou, depois falaram um tempão.
ficou parado, caiu um pneu lá, sei lá, e depois voltou, mas no começo não tinha. Eu imagino, quando tem a faixa amarela e a última porta no ar, provavelmente, pessoal curioso, sei lá, se criança ou adulto mesmo, eu imagino que alguém começou a mexer ali, os caras fecharam e agora tem uma pessoa lá. Ele até coloca que é pra lá, o finge que coloca lá atrás, esse cara não faz nada, o ele vai sozinho, abre as portas na hora, será que fecha, vai, né? Então isso já é um conceito de inteligência. Né? Então, a inteligência artificial, da mesma forma que tem um cara simbólico, tem uma forma que coloca uma pessoa. Mas esse cara é simbólico. Ele é simbólico, brincado. Ele está tipo ali meio como que um vigia mesmo, para ver uma situação de teste quando está errado. Mas ele é autônomo. 5% é inteligência artificial. É o que você talvez já ouviu falar, ou se não ouviu falar, vou falar, a indústria 4.0. Né? A indústria 4.0 é a indústria que, da mesma forma que aconteceu na Revolução Industrial, da mesma forma que aconteceu na Revolução da Informatização da década de 90, é a indústria que causa medo nas pessoas, porque a ideia é essa, é manter pessoas mesmo trabalhando dentro das fábricas, é autônomo, né? Essa que eu trabalho, por exemplo, uma linha de produção que antigamente precisava de 9 funcionários, tinha umas 10 máquinas para ser operada para dar, vamos dizer, 3 mil peças. Hoje, nessa linha, é uma pessoa só que opera 5 máquinas e dá até quantidade ou até mais. Então, de 9 pessoas, passou para uma só. Uma pessoa dá conta das 5 máquinas e depois é mais. Uma empresa de quê? Uma empresa de quê? Linha têxtil. Linha têxtil. Então, você vê como que é. E aí, a gente vai para as tecnologias lá, né, europeias ou norte-americanas, de indústria de tecnologia ou automobilísticas, e a realidade é essa. Nenhuma pessoa. Tem um cara ali, mero observador, igual os automóveis autônomos, que já existem já faz um certo tempo. Começou com o Google testando, várias empresas automotivas têm automóveis autônomos. O que atrapalha os automóveis autônomos de funcionar, por exemplo, na maioria dos casos é a legislação. Se você for nos Estados Unidos, você vai ter um automóvel autônomo com um cara lá, ele está assim, ó, não está fazendo nada, é autônomo. Só que exige que tenha um cara lá, para que se precisar, aquele motorista, né, sei lá, assume o volante e tal. Mas quando eles estavam testando os carros lá na Google, houve um acidente, que inclusive foi culpa do próprio pedestre, do outro carro. Mas o carro estava envolvido no acidente, então eles não liberaram. Então existe uma briga para a liberação do carro só autônomo, que você vai ver o carro, desiste esse carro. Sem motorista, ele vai e volta, tem a inteligência artificial. Ele existe. Esse carro existe. Só que as legislações dos países, aí vão ter a legislação que libera ele andar dessa forma, sem um carro simbólico, como o monotrilho, como na fábrica autônoma lá nos Estados Unidos. Ainda precisa desse cara ali. Mas é simbólico. Né? Se precisar, ele vai agir. Mas ela funciona só. Então, essa é a quarta revolução, a revolução da tecnologia. Nós estamos nessa fase aqui. Tá? Beleza. Tudo isso, né? Eu falei um pouco da Revolução Industrial, que é o qual foi principal da Revolução Industrial, eu já falei aqui das quatro, aproveitando a oportunidade. Mas tudo isso culminou no quê? Nessa crescente mudança de necessidades humanas. Foi tudo a necessidade, não foi? Produzir mais, produzir a máquina, produzir mais. Quando a gente chega na produção em massa, o cara está perdido porque é o seguinte: como que funcionava a fábrica antiga? A fábrica antiga funcionava assim. Era novo, não tinha ordenamento, não tinha essa noção que a gente tem de organização estrutural. A gente tem uma organização estrutural. Eu sou professor, falando a organização estrutural que eu estou dando aula para vocês, e eu ia falar, esse curso, todos os cursos, né? Tem um professor de administração agora, dando aula para administração, aquele professor à frente da sala. Tem regras de regulamento para professor, para aluno e tudo. Isso já é estrutura, esse regulamento. Aí, para isso, no curso de administração, tem um coordenador de administração, que responde por vários professores, ele dá os problemas de vários professores, que vê os problemas do aluno e para esse cara. E aí você tem o coordenador pedagógico, que é responsável por todos os coordenadores de curso, professores e tudo. Então existe a estrutura, né? Cada um com suas finalidades, com suas obrigações, para que funcione de maneira eficaz e efetiva a organização. Mas nessa época não era isso, imagina, era o começo, aquilo estava começando, os caras foram formando aquilo. Né? A maneira de organização da produção foi formando aquilo. Aí imagina, chega num momento que o dono de fábrica tem tudo isso de gente trabalhando,
Só que não é ele que determina o modo de trabalho. A maneira que as primeiras fábricas funcionavam, as pessoas iam lá e aprendiam a trabalhar por observação. Então você tem sua vontade, você estava trabalhando, tem várias ferramentas de A a Z, no lugar das ferramentas. Você ia lá montar, fazer uma peça de trabalho, você ia lá escolher as ferramentas que era melhor para você usar. Ela também escolheu as ferramentas dela. Hoje não é assim, por exemplo, hoje é padronizado, não é isso? Não tem um padrão? Todo e qualquer lugar que você vai trabalhar, existe uma espécie de treinamento. Isso aqui é um curso profissionalizante. O que vocês estão fazendo com todas as aulas é um treinamento. Vocês estão treinando para o mercado de trabalho. E por que o mercado de trabalho absorve os técnicos? Porque sabe que os técnicos passaram nesse processo de treinamento. Eles já sabem o que vão fazer lá. Então hoje tem também essa de organização. Até preparação para o mercado de trabalho. Há tempos. Mas naquela época não era assim, porque era o começo, os caras foram essa necessidade de não ter comer. É Raimundos aí? Não, né? Hã? Que banda que é essa aí? As Lucas. Ah, tá. Parecido, achei o cara que parecido com o antigo esse do Raimundos do Fred. Esse aqui de cima. As Lucas. Legal. Aí o que acontece? Os caras começaram a ter essa necessidade de organização, porque o que acontece? Cada um fazia o que queria do seu ponto de vista, porque não havia esse conceito de treinamento. Então vamos imaginar que o Lucas, no dia de produção, o Lucas produziu 15 peças de uma peça qualquer. Tá certo? A Angélica tá aí? E tá aí? Luciana tá aí? Luciana, posso dar o seu exemplo? Só para brincar? Então, no mesmo momento que o Lucas produz 10 peças ao dia, dentro daquela produção, a Luciana produz a Luciana produz 5 e eu produzo uma peça. Mas a gente tem o mesmo tempo de produção. Só que era isso. Por quê? Porque não existia essa noção de orientação, de necessidade de alguém à frente, verificando, com um coordenador, um supervisor de produção, porque isso foi nascendo com o crescimento da produção, com a necessidade de cada mundo de forma que foi tendo. Hoje, é por isso que surgiu a teoria administrativa, tem que ter uma necessidade. Qual foi a necessidade do nascimento da teoria administrativa? A bagunça. A bagunça que era as coisas. Então, para vocês terem noção, por exemplo, não tinha idade para trabalhar. A partir de qual idade você trabalhava? A partir da idade que você pudesse trabalhar. O senhor tinha criança de 4 anos trabalhando? Tinha. Tinha mulheres grávidas trabalhando? Tinha. Mas mulher grávida tem uma determinação, por exemplo, de peso, que vai fazer. Não. Não tinha, porque era o começo de tudo. E para as pessoas que trabalhavam na fábrica, aquele tipo de trabalho mesmo muito severo, muito sem segurança do trabalho, porque não sentia essa noção, com a exploração extrema, era melhor do que ser camponês dentro do burgo lá. Porque dentro do camponês dentro do burgo, você nascia daquele jeito e morre daquele jeito. Aqui você tinha a possibilidade de sonhar, de repente, de ganhar dinheiro, de ter mais liberdade. Aquela liberdade no começo era bem melhor do que ser camponês dentro dos muros do castelo. Então as pessoas estavam migrando, por isso que foi quebrando a sociedade medieval. As pessoas começaram a migrar dos muros dos castelos nessas fábricas, porque era melhor para nós hoje, no olhar nosso, com toda a regra trabalhista, conceito de segurança do trabalho, CLT, né, todos os direitos que existem hoje, a gente olhando para aquela época, a gente vai falar, nossa, como era absurdo. Mas para eles, a vida cristã, como eu falei, escravidão, servidão, era sempre, aquela era a melhor vida, aquela era revolucionária, era melhor do que ser poderes, sem uma chance o resto da vida. Eles tinham uma chance. Só que tinha isso. E o cara, em algum momento, começou a perceber que era melhor, se o Lucas, no mesmo tempo, com a mesma ferramenta, fazia o mesmo trabalho, produzia 10, o cara começou a perceber que se todo mundo fizesse os mesmos procedimentos que o Lucas fazia do mesmo jeito, todo mundo ia produzir 10 também. E esse cara começou a perceber que ele é aquele cara que quer vender mais, e todo mundo produzindo 10, ele ganha mais dinheiro. Também, com aquelas ideias do iluminismo, os trabalhadores que nunca na sua vida tinham pensado em exigir direito, começou a fervilhar a ideia de sindicalismo na sua cabeça, eles começaram a pensar, poxa, é muito precário, a gente trabalha 18 horas por dia, uma criança não tem a mesma capacidade de um adulto, uma mulher em fase gestante também, fica mais complicado para ela trabalhar. Então os caras começaram a pensar em direitos. Começou o trabalhador a se organizar para brigar por direitos. Direitos que a gente chamou de direito trabalhista. Então, o dono de fábrica começou a ter essa comunicação com os trabalhadores, com o cliente lá fora que estava recebendo aquele produto que não estava com tanta qualidade quanto a artesão. A sua própria necessidade de custo e de gasto começou a refletir. Se todo mundo produzisse 10, eu ganhava mais. Então, surge uma nova necessidade. Quando a fábrica começa a ficar complexa. Ela fica complexa quando a gente tem
continuar trabalhando, produzir mais produtos para clientes diferentes, e quando ela começa a ter as ideias dos trabalhadores de liberdade, de igualdade e fraternidade também, de brigar por uma vida melhor, de reduzir de 18 horas por dia trabalhada, por exemplo, inicialmente para 12, que foi uma alegria, uma conquista gigantesca, assim. Mas o cara começa a ter uma necessidade. A necessidade dele agora não é só produção em massa. Essa necessidade nunca acabou, até hoje é assim. Por isso que está nas fábricas 4.0. Por que será que os caras chegaram no conceito de 4.0? O que os caras querem com isso? O que vocês acham que os caras querem com isso, com a indústria autônoma? O que eles querem com isso? Aumentar nosso poder, né? A riqueza, né? Ele vai falar assim, a máquina não quero, eu quero de vez em quando. Vamos ficar cansados, vamos colocar a máquina 24 horas, vamos ter uma legislação para impedir a máquina, né? O ser humano fica doente, né? Ele fica cansado, ele arruma conflito, tá, querido? Obrigado. Então todo mundo falando pra vocês, a gente tá no horário, galera, mas deu certinho, era nesse slide aqui. Ó, viu? A Felicíssima bibliográfica, olha que da hora. Eu vou mandar para vocês lá, tá, gente? Esse slide vai estar lá, tá bom? Beleza? Então, tive que contar todo esse contexto porque foi aqui que nasceu a necessidade da primeira administrativa. A bagunça da desorganização trouxe essa necessidade. E por isso que vai surgir os teóricos pensando como organizar toda essa bagunça. Agora a gente pode começar a falar de política. Pode adiantar, né? Obrigado, hein, galera. Boa noite. Posso ir para o slide lá? Boa noite. Queridos, na mão de vocês aqui, deixa eu ver de alguém. Eu esqueci de fazer isso. Posso ajudar? Só para tentar dar uma caixinha aqui, por favor? Bernardo. Vocês podem tentar na volta, deixa aqui. Deixa eu ver o material aqui. Aqui, ó. Tem um material aqui, ó. Aí eu passo aqui dentro, tá bom? A vizinha que tá aqui, ó. Obrigado. Professor. Meu nome é Francisco, sou professor dessa matéria de planejamento educacional e também sou coordenador de serviço de logística. Tá bom, iniciar? Ah, querida, foi mais cedo. Eu te coloquei lá, não? Então, aí ontem eu consegui acesso. Eu comecei a comigo com curso, quando tem a Elis e tem uma última dela em Newton. Tem um menino mesmo. Então, eu fiquei pensando que ia e tal, mas agora já sei que beleza. Tá tranquilo, alguma dúvida, alguma coisa, me procura, manda uma mensagem lá, tá? Tá bom. Se tiver aqui no presencial, você me manda, a gente te beleza. Tá bom, obrigada. Vai querer me falar não? Eu não te conheço, não. Só quando você tira uma máscara, cara. Eu te conheço, irmão. Eu te conheço. Eu te conheço. Você deve ter estudado esse jogo aí, Texas, não é? Não é aqui mesmo? Foi aqui? Você não me conhece? Caramba, mano. Cara, eu te falar, mano. Você tá mais bonito, hein, cara? Eu não sei se o cabelo é uma atenção, né? Você é o menino maluco. É dele, né? É dele. Não, não sei se não. Você tá bonito. Aí, cara. Fez um ano que eu acordei essa vez já. Não, mano, tipo assim, não. Sabe que você gosta de tirar massa? Passa pela. Né? Do olho assim, do seu próprio. Cara, mas eu não te conheci nenhuma vez. Eu tava esperando a primeira vez? Nenhuma vez. Você fez isso nenhuma vez. Meu, pra você ver, né, meu? Tá muito diferente, cara. Pô. Poucas pessoas me conheceram. Nossa, tá diferente, mano. Tá diferente, mano. Pra você ter ideia, você trabalha de passando com seu filho lá no. Depois que mais eu vou lá com o jogo, você vai tomar uma piscina. A melhor é só namorada, não é? Aí, cara. Aí.
Já tá com mudança também? Tira a foto, não, você já. Nossa. Falando.